muito bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo, a mais um episódio do Pode a Mais. E o assunto de hoje tem tudo a ver com essa época do ano, porque nós vamos falar sobre a alimentação e as festas, as confraternizações. Será que tem como a gente manter uma alimentação equilibrada? Ou será que dá pra gente, passar por esse período sem chegar ao ano que vem se sentindo mais pesada, inchada, enfim? Para falar sobre isso, eu trouxe aqui uma especialista. Ela que, gente, ela é linda, vocês vão ver, ela é maravilhosa. Eu tenho o prazer de receber aqui a querida Mariana Castropil, nutricionista aqui de Arujá, que está à frente da Canto da Irapuru também. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Ari, pelo convite. É um prazer sempre estar com você, né? Uma repórter tão legal aqui, conhecida da cidade, né? E parabéns pelo seu projeto. Achei lindo o espaço. É um orgulho mesmo estar aqui junto com você. Ai, obrigada, Mari. E você é nutricionista já, aí com vasta experiência, são 17 anos já nessa profissão, Mari? Exatamente, são 17 anos, eu me formei no Paraná, né, na Unifil, depois eu fiz pós-graduação em metabolismo e clínica, depois eu fiz outra especialização em nutrição funcional, depois eu fiz mais uma em nutrição esportiva e fitoterapia, que é uma das que eu mais gosto de mexer, né, então a arte aí de prescrever plantas, né, fitoterápicos. Entendi. E agora vamos falar, sobre esse assunto que tá aí, as festas de final de ano batendo já na nossa porta, né? E aí, Mari, tem como a gente resistir a tantas tentações? Essa época do ano é complicado, né? Porque tem muita confraternização, ou o pessoal que acabou se entretendo com outras atividades durante o ano. Chegou agora nesse momento e fala, poxa, eu preciso ir pra praia, né? Eu preciso estar bem num vestido para um casamento. Então, já chega lá pra mim, Mari, eu preciso perder peso em um mês, em uma semana. E vamos ver o que dá pra fazer. Algumas possibilidades a gente consegue, sim, ter uma alteração de peso em curto período de tempo. Uhum. Então, quando a gente tem retenção de líquido, quando é um acúmulo de gordura por excesso de ingestão mesmo, tá? A gente só tem que isolar os casos que a gente tem alguns problemas hormonais, tá? Então, mulheres menopausadas, então tem um acúmulo maior de gordura em algumas regiões, como interno de coxa, culote, né? Essa parte posterior de braço, que é um pouco mais complicado, né? Algumas doenças autoimunes, como tireoidite Hashimoto, né? Que atrapalha a metabolização, principalmente de carboidrato, resistência à insulina. Então, quando a gente tem esse tipo de caso isolado, o ideal é a gente fazer um tratamento para modulação hormonal, seja com fitoterapia ou junto com algum médico que vá conseguir nos auxiliar, tá? Entendi, porque a gente tá em dois momentos, né? Aquelas pessoas que chegam no consultório que quer emagrecer em uma semana, né, para as próprias festas, e as comilanças durante a festa, né? Exatamente. Então, assim, tem alguns truques legais que a gente consegue fazer. Então já passa pra gente. Exatamente, como por exemplo, quando você vai para um almoço ou para um jantar e você quer uma saciedade maior, para diminuir a quantidade mesmo que você vai comer, e também para reduzir a absorção de alguns carboidratos, a gente pode fazer um gelzinho de chia, por exemplo, né? Então, como é que faz hidrata uma colher de chá de chia, né, em um copinho, pode ser aqueles copinhos de shot, e aí você toma isso uma meia horinha antes de ir para alimentação. Você vai ver que você vai ficar saciada muito mais rápido, além de melhorar o funcionamento do intestino, mais ou menos 30% do carboidrato que a gente ingere e da gordura é englobado pela fibra que tem dentro da chia, né? A gente pode fazer isso com psyllium também. O psyllium você compra a granel em lojas de produtos naturais, ou a gente também manda manipular saborizado. Então, mais ou menos, assim, uns 5 gramas de psyllium seria o ideal em meio copo de água. Você vai ver que você já vai colocar no copo com água, ele já vai virando um gelzinho. Então, a intenção é que dentro do estômago ele vire um gel, ele preencha uma parte do seu estômago e dá uma saciedade. Então, isso já é uma coisa que ajuda muito. Tá? Entendi. Isso quanto às comidas, né? E será que tem alguma dica milagrosa também para a parte das bebidas? Exato. As bebidas, assim, todo mundo fala, poxa, Mari, você vai cortar a bebida alcoólica, né? Agora a gente tá em confraternização. Sempre vai ter um espumante para fazer um brinde, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente pede?
prefiro destilados, tá? Então, vinho, vodka, uísque, Cachaça. gin, cachaça, tá? Olha que nutriboazinha, gente, libera até cachaça. Mas é verdade, porque... O gin também? Exatamente. O gin, na verdade, é o meu queridinho, tá? Ah. Gosto muito. Por quê? A gente vai beber bem menos do que beberia, por exemplo, uma cerveja. Sim. Então, a cerveja a pessoa eu não sou bebe. do time da cerveja, eu sou Que dos bom. destilados. Eu também. Então, a gente já pode sair juntos. Eu só tenho aquele probleminha que eu já falei, gente. Eu era viciada em Coca Zero. Mas a Mariana já me convenceu que isso é horrível. Exatamente. É que assim, todo mundo pensa que o zero vai ajudar no emagrecimento, porque não tem a caloria. Mas se a gente pensar em pessoas que estagnaram o peso e que precisam de ter um resultado, né? Chega num platô e não emagrece e cortou um monte de caloria. Na verdade, ela tá precisando fazer detoxificação. E dentro dos zeros, a gente tem adoçantes que não são legais. A gente tem corantes, né, artificiais, excesso de sódio também, né? Então, não adianta só não ter o açúcar. Vem todo um combo junto. E, às vezes, a gente já tem um bloqueio a longo prazo das fases de detoxificação. Então, 1, 2 e 3. Então, a gente começa a usar alguns fitos ou alguns alimentos específicos que auxiliam a liberar essas fases. Então, a gente tem vários órgãos detox dentro do nosso corpo. Então, o fígado, o rim, o pulmão, né? E a gente pensa que se um não está funcionando, ele vai começar a bloquear o funcionamento de todos os outros. Então, a pessoa que tem muita retenção de líquido, ela provavelmente está com a função renal um pouquinho atrapalhada. Entendi. Depois, mais para frente, ela pode ter o quê? Constipação intestinal. Outro processo detox. Olha, o intestino é o maior órgão de detoxificação que a gente tem. Se eu fico com tudo parado ali por muito tempo, pessoa que vai uma vez por semana no banheiro, que vai uma vez a cada 10 dias. Já pensou, gente? Então, pensa você comendo e as coisas ficando ali Paradas. Literalmente. E aí apodrecendo. Exato. Então, formando gases. E também a quantidade de toxinas que estão presentes em alguns alimentos, né? Então, seja elas por fungos do próprio alimento, Sim. ou também pelo excesso de metais pesados, né? Chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio, que a gente tem em agrotóxicos, a quantidade de corantes. Então, a mucosa intestinal exposta a isso a longo prazo, pensa no que vai acontecer. Eu starto marcadores inflamatórios, como homocisteína, né, que depois a gente vê nos exames de sangue que estão alterados. Então, essa pessoa vai ficar inflamada, né? Entendi. E aí, a gente tem que tratar a inflamação também. Então, por isso que nem sempre uma dieta muito milagrosa, ela vai resolver no momento. É uma coisa pontual aí, a longo prazo, que a gente arruma microbiota, a gente arruma esse processo de detoxificação, nutrição da pessoa também. Então, às vezes, para eu trabalhar ali com hormônios, eu preciso, para produzir hormônios, a gente precisa de vitaminas e minerais, porque eles que vão formar enzimas que transformam esses hormônios. Então, por exemplo, o hormônio de tireoide, às vezes a pessoa tem uma baixa de T3, mas ela tá com iodo baixo, ela tá com ferro baixo, ela tá com selênio Tá com baixo. a dificuldade de E é isso que vai produzir. transformar o TSH em T4, depois em T3, para daí ela emagrecer. Entendi. Você já deu dicas pra gente dar uma saciada, né? Antes de sair pra comilança, pras festas em si, né? E você tem algumas opções saudáveis também pra gente colocar, assim, na ceia? Olha, dá pra gente fazer uma entradinha com tal coisa que é muito melhor, muito mais nutritiva, vai acrescentar na sua ceia? Exatamente. Então, a gente sempre tem que lembrar das saladas, né? E agora é verão, é muito mais fácil da gente consumir, né? Salada. O pessoal gosta de usar semente de romã para dar sorte, né? No ano novo. Então, eu faço todas essas coisas, gente. Semente de romã, se eu estiver na praia, eu vou pular undinha, e tem uva. Mesmo. Mal não faz, não é? Então, justamente, você falou da uva. Então, colocar fruta junto nas preparações, tá? O arroz, eu vou fazer um arroz com uva passa, se tiver como colocar um arroz integral, uma fibra, uma cenoura que você rala ali junto, um brócolis que você coloca junto, a gente já diminui a carga glicêmica, né? Então, eu vou escolher algumas frutas, escolhe as frutas menos doces também, né? Coloca ali um morango na mesa, uma uva verde, né? Pêssego, que é época, cereja também, se conseguir com preço bom. Então, são frutas menos doces. Sempre vai ter um assado,
né? Então, Sim. assim, procure cortes que são mais magros, que não tem tanta gordura. Até Carne quando a do gente porco pensa... mesmo, Exato. né? Quando a gente pensa numa carne suína, a gente tem o filé mignon suíno, ele não é... Sim. O pernil, o próprio O pernil. próprio Se pernil. você pegar ali... Nossa, você falou de pernil, eu já lembrei da ceia. Que delícia, né? Já vem aquele cheirinho, assim. O peito de peru, né? Que tem o Chester, né? Então, Sim. você vê, tem vida. A gente pode sair também para restaurantes, para confraternizações. Só que é só você escolher ali e não comer demais. Por exemplo, O equilíbrio Exato. é a base de tudo, né? Com certeza. E assim, você fala, eu quero comer uma sobremesa. Legal, escolhe qual você mais gosta, que vale a pena ganhar uns quilinhos por ali. E come uma porção menor também, né? Você tenta mastigar um pouco mais. Às vezes a gente come tão rápido que nem sente o sabor dos alimentos. Não dá tempo de processar, do cérebro processar que já está satisfeito, né? Exatamente. E voltando nas bebidas alcoólicas, o que a gente também pode fazer é colocar água intercalando as doses, né? Então, toda bebida desidrata o nosso corpo. Tem uma quantidade, por exemplo, assim, eu tomei uma taça de espumante. Uhum. Quanto que eu tenho que beber de água para o meu organismo equilibrar? Um copo de 250 ml. Aí, cada taça, você bebe um copo. Aí, Isso para todas as bebidas, não, só pro espumante. De preferência, todas. Todas as bebidas é mais ou menos essa continha que a gente tem que fazer. Exatamente. De 200 a 250 ml. Porque E assim você já vai ajudando seu corpo a detoxificar. Se for o gin, naquela misturinha de gin que a gente faz, você já pode colocar coisas que também auxiliam o processo de detoxificação. Então, o próprio anis estrelado, né? Folha de hibisco seca. Eu já ia lembrar do hibisco, né? Porque chá de hibisco é a solução para emagrecer. Exatamente, porque a gente já drena ali, né? Então, ao invés de você já estar retendo líquido, você já está ajudando a liberar. Entendi. E o que a gente faz com as sobremesas? Então, sobremesa também, é aquilo que eu te falei. A gente tenta puxar para o menos doce possível, né? Então, o que contém fruta tem um nível de fibra ali melhor. Então, doces com coco também, por conta da fibra do coco. O que a gente conseguir substituir de preparações, por exemplo, um leite condensado light, né? Um creme de leite que tenha menos gordura, um leite desnatado para fazer um pudim, por exemplo. Colocar um açúcar de coco para fazer uma calda de um pudim. Parecem alterações pequenas, mas elas fazem total diferença? Faz a diferença na quantidade de calorias e às vezes a gente vê no sabor, não faz tanta diferença. No sabor realmente não. Por exemplo, um leite integral para um desnatado não tem diferença. Tem assim, realmente a gordura. Então, o leite integral ele é um pouquinho mais grossinho e o desnatado ele é mais ralinho. Mas assim, o sabor é a mesma coisa. Nossa, então, essas pequenas mudanças já ajudam bastante? Muito. Você pode pegar uma receita tradicional. O que você conseguir alterar nela ali, dentro dessas coisas que são menos calóricas, mais saudáveis, é o ideal mesmo, né? Por exemplo, eu vou fazer uma preparação lá que vai gelatina no mousse. Ao invés de eu usar, então, a gelatina que tem açúcar, coloca a gelatina transparente, aquela natural, e coloca um suco da própria fruta. E aí você adoça com uma stevia, por exemplo, né? Ou, de repente, com um xilitol, com eritritol, com maltitol, que fica com um sabor mais agradável. Olha a quantidade de caloria a menos e você consegue uma mesma estrutura na receita. Então, é só a gente fazer trocas inteligentes. Porque, às vezes, a gente pega umas receitas fitness que não ficam tão gostosas assim. E principalmente para você poder levar para confraternizar com as pessoas. Ninguém vai querer comer o seu. Por né? exemplo, no Natal, rabanada. Eu amo rabanada. Por exemplo, dá pra gente, então, substituir, porque tem que passar no ovo, no leite e no leite condensado, né? Hoje tem muitas variações, mas assim, tradicional é isso. Então, dá pra gente pôr o leite desnatado. Exatamente. Pão integral, tá? O pão integral mas tá ninguém bom. vai perceber. Tá bom. Compra aquele que é bem fofinho. Tem um da Balduco, que ele é da Wickbold, que ele é tipo caseiro, assim, e ele é bem fofinho, ele é gordinho, assim. Corta as bordinhas, coloca no leite desnatado, você vai passar no açúcar de coco e na canela, e pronto, só não coloca daí o leite condensado, né? Mas, se você passar no ovo, passar no leite, passar no açúcar e canela, já fica Mas aí saboroso. A gente põe o leite condensado. Depois você coloca um pouquinho diet também, light. Também pode ser, mas se quiser fazer sem, eu faço sem e fica muito gostoso. E aí depois eu coloco um pouquinho de mel pra adoçar. E aí pronto, aí que vai, já é uma opção.
É, gente, tá vendo aí, ó. Ela faz, então é sinal que dá certo. Aliás, você poderia fazer no seu Instagram, né? Ensinar a gente a fazer Pois é. essa sua versão aí. Eu tenho, só que tá lá pro fundo do baú. Então, Vou te mandar. relembre essa versão, tá? Verdade. Pra gente poder assistir, já pegar a sua receita. Mas realmente, com todas essas dicas, dá pra gente, realmente, vamos dizer, amenizar, né? E não sentir tanta culpa assim. Mas vamos lá. Foram várias festas, várias confraternizações. Como correr atrás do prejuízo depois que passa tudo isso? A curto prazo, que a gente pode pensar é logo em seguida das festas, dia seguinte, né? Então, passou dia 24, dia 25, dia 26, eu já quero estar bela ali, magra. Então, a gente pode pensar em dietas mais líquidas, né? Que aí entra o processo de detoxificação. Você vai eliminar muito líquido que foi retido, já ajuda ali o corpo a começar a produzir insulina, a produzir hormônios que te dão saciedade. Então, se você pensar ali um café da manhã que a gente coma mais proteína, por exemplo, ovos, iogurte, né? Que tenha frutas de baixo índice glicêmico, então maçã, pera, uva verde, pêssego, frutas vermelhas, né, amora, agora a gente consegue achar, né, com porções de fibra, então aveia, chia, granola, para dar uma saciedade, tomar chás, tá? Então, chá de cavalinha, chá de hibisco, chá de salsão, é excelente. Chá de salsão? Exatamente. É excelente para diurese, então você vai ver que você não para de ir no O banheiro. processo é de chá mesmo. Compra o salsão. O salsão você faz a decocção, que a gente fala, né? É como se você cozinhasse ele mesmo, né? Você vai picar o talo dele, coloca ali, né, em 1 litro de água e ferve por 5 minutos. Ferveu, abafou e depois pode usufruir aí ao longo do dia. Aí você toma esse 1 litro, é 1 litro que é o ideal você consumir. Exatamente. Aí pode substituir a água, né, que tomaria aí ao longo do dia. Então, eu tenho que tomar 2,5 litros de água. Você vai tomar 1,5 e mais desse chá. Bem lembrado, né? Porque assim, hoje muitos falam assim, a quantidade de água são 2,5 litros. Mas a quantidade não são 2,5 litros para todo mundo. Uhum. Qual é a quantidade ideal de água que a gente tem que beber, assim? Esse é o que eu tenho que consumir diariamente. Você tem que fazer o cálculo de 35 ml por quilo de peso que você tem, tá? Só que quando é verão, que a gente soa muito durante uma atividade física, a gente coloca 500 ml a mais para garantir, tá? Mas tem individualidade metabólica também. Às vezes a gente vê em exame de sangue, ureia, creatinina, sódio, potássio, Sim. que tá super bem em pessoas que às vezes bebem menos água, né? Então, a questão é não deixar sentir sede. Quando você deixa a sede aparecer, é sinal que a gente já está iniciando o processo de desidratação. E ter muita atenção em idosos e crianças, que agora é calor e eles não têm essa sensação de sede, principalmente idoso. Sim. Idoso, se deixar, ele fica 2, 3 dias sem beber água, porque ele perde essa sensação de sede que a gente tem. Entendi. Aí a gente ganha um intervalinho aí, né, entre o Natal e o Ano Novo. E depois, como é que a gente faz? Vai até a Mariana Castropil? É bom, estamos aqui, né, já trabalhando. Depois do dia 5, tô lá de novo. Mas então... Mas qual que é um protocolo, assim, a seguir? Realmente, muitos tinham aquele pensamento de que procurar uma nutricionista é frescura. Uhum. É só para quem quer gastar dinheiro ou quem tem muito dinheiro para investir nisso. Não, é saúde, né? É saúde e tem muita coisa que a gente adapta com o estilo do paciente também, né? Então, tem gente que eu não passo suplemento, que é tudo na alimentação. A gente tem uma riqueza aí de fitoquímicos em verduras, em legumes, nas próprias especiarias, né? Alecrim para quem tem gastrite, camomila com mulungu para quem tem dificuldade de sono, enfim, tem muita coisa legal que a gente consegue usar, sabe? Os próprios diuréticos naturais, né, que a gente comentou aqui. Então, a gente consegue muita coisa modular na alimentação. Intensificar o exercício físico através dos alimentos, por exemplo, um pré-treino, a gente pode usar um suco de beterraba,
porque ele já tem óxido nítrico, que te dá um impulso muito maior, muito mais força durante o exercício físico, já tem uma glicemia um pouco maior, Sim, né, o que açúcar entraria da no lugar de beterraba. um gel de carbo, por exemplo, Aham. e é muito barato, sem contar a infinidade de nutrientes maravilhosos que a gente tem ali dentro, É né, muito melhor antioxidantes. substituir a pasta de amendoim por um... Mas eu mesma, inclusive, não uso muita pasta de amendoim, tá? Porque o amendoim, ele é inflamante de mucosa intestinal, grande parte das pessoas tem alergia, tem a aflatoxina, né? Que é presente ali dentro de um fungo que tá dentro do amendoim. Então, muita gente tem distensão abdominal, gases, desregulação de microbiota por conta de nozes, castanhas, Olha só. amêndoas. Então, nem sempre usar esse tipo de alimento quer dizer que vai ser saudável. E você tem que tomar cuidado com a quantidade também. Porque Porque você tem que essa, pensar que a gordura, ela é extremamente calórica. sim. Então, se eu pensar num punhado ali de nozes, que às vezes não me dá uma saciedade tão grande, é uma riqueza de caloria absurda. É a mesma coisa quando a gente pensa que a gente está comendo super saudável e regando uma salada com azeite. Azeite é muito saudável, a salada também é. Só que a quantidade é onde as pessoas pecam e não percebem. Então, uma colher de sopa de azeite tem 90 calorias. Quando a gente faz isso aqui, ó, na salada, vai brincando ali 200 calorias. Aí, se você somar isso do almoço com o jantar, já são 400, né? Aí, se eu somar isso com um bife que eu fritei e não fiz grelhado, ou fiz na air fry, mais 100 calorias aí em cada refeição. Então, são 600 calorias a mais. Se eu Olha colocar só, um gente. suco de laranja, ao invés eu de um tava suco... perguntando aquele não dia é? do suco. Um suco de laranja, a gente tem de 100 a 150 calorias. Um suco de limão adoçado com stevia, a gente tem 10 calorias, né? Mentira! Juro. Limão, maracujá, frutas Vocês vermelhas, estão anotando, morango. gente? Exatamente. Então, olha isso. Só nessa brincadeira entre almoço e jantar, se eu diminuir essas repetições, aqui que eu Não, comentei eu com sou você, essa são do 800. azeite, que fica lá, e às vezes Tá tá vendo? fazendo outra coisa, né? E aí já esquece. Ó, essa brincadeira toda, 800 calorias. Então, se a gente pensar que um cardápio de emagrecimento, ele gera em torno de 1.100 calorias, né? Uma Aham. média aí. É quase que o dobro do que você deveria comer o dia inteiro. E você não percebeu e depois não sabe por que perde peso. Porque não perde peso. Você vê coisas pequenas assim, né? Então, esse do azeite é legal, então, a gente colocar naqueles borrifadores. Também, mas o ideal seria mesmo dosar na colher de Dosar. sopa. Ah, eu posso uma colher de sopa ou uma colher de chá. Coloca na colher e da colher você rega. Porque aí você tem certeza do que foi. Entendi. Olha só, gente, tá vendo? É a mesma coisa quando eu peço para início do processo as pessoas pesarem o prato. Porque às vezes de olho você acha que tá pegando pouco, tá pegando muito. Então é diferente 100 gramas de uma batata para uma mandioquinha, para um arroz, né? Cada uma tem a sua caloria ali, né? Exato, e às vezes assim a porção visível é a mesma, só que a pesagem é diferente. outra. E né, o frango para um bife, para um peixe, a leveza de um para o outro é diferente. E aí, às vezes, você acha que você tá abafando, tá fazendo tudo certinho, e a hora que a gente vai ver no final do mês, chega lá na Nutri e não emagreceu. Poxa, né, fica chateado, fica desestimulado, porque fala, eu tô fazendo tudo certinho, eu não tô perdendo peso, mas às vezes são detalhes. E perceber também beliscos ao longo do dia, que a gente não computa isso. É uma balinha, é um chiclete. Uma balinha? Já. Você vê que, ó, uma bala, ela tem mais ou menos 50 calorias. É um torrão de açúcar. Ela é um torrão de açúcar, basicamente. É quase a caloria que tem no brigadeiro. Melhor comer o brigadeiro. Exatamente. Então, são escolhas inteligentes. Então, se a gente pensar aí ao longo do dia que eu comi várias balas, quem tem baleiro em casa acaba atacando toda hora, né? Aí você tá lá fazendo o almoço e vai beliscando porque já tá com fome, né? Antes, depois você vai comer mais a sua comida e depois a gente que tem filho ainda come a do filho porque a gente fica com dó de jogar fora. Exatamente, né? Ainda bem que você sabe. Aí depois o filho comeu uma bolachinha, aquele negócio vai ficar mole ali, a gente tem dó, você vai lá e come, então, uma só. A hora que você computa o dia inteiro, de novo, mais umas 500 calorias brincando. Fora o que você já tá prescrito, né? E essa questão, assim, a gente tem que comer mesmo de 3 em 3 horas?
Olha, Ou tem não? vários estilos de cardápio e isso depende para cada público, tá? Para cada pessoa. Metabolismo de cada... Exato, é que vem a entendi. individualidade. Então, tem gente que faz jejum de 16 horas, de 18 horas e vai muito bem. Eu tenho pacientes que não conseguem fazer jejum. Eu, por exemplo, não consigo. Eu estou em jejum. Ah, que bom, então. Tá sobrevivendo aqui na nossa Só frente. tô na Tá água, ótimo. nem café eu tomei. Porque Não. quando é dia de gravação, né, Vitor? Eu não consigo comer, não consigo beber meu cafezinho, porque, sei lá, dá um... Então, longos períodos de tempo sem comer, para pessoas que já têm uma facilidade de perder massa muscular, pode acontecer que além da gordura, ela perca a massa muscular. Pessoas que têm gastrite, não é indicado também, porque você tem uma secreção maior de suco gástrico, Sim. que pode, né, lá para frente virar uma úlcera estomacal. Pessoas que têm diabetes, que têm tontura, pressão baixa, a gente também não indica, tá? Agora, quem vai bem, ótimo. Comer de 3 em 3 horas, geralmente no início do processo, ajuda porque eu deixo essa pessoa dentro de uma rotina. Geralmente as pessoas não têm rotina para se alimentar. Então, precisa de horários. Principalmente a gente, né, que trabalha assim. Exato. Então, assim, da mesma forma que você tem horário para levantar e para dormir, que você tem que pegar o filho na escola, né? É uma rotina que se constrói, então é uma rotina alimentar também. Por isso, das 3 em 3 horas. Mas eu tenho, por exemplo, fisiculturistas que tem que comer de 1h30, 2 horas, né? Não é nem chegar a esperar 3 horas. Mas aí vamos dizer assim, a profissão da pessoa, ela, né? Exatamente. É o treino que ela precisa, né? A alimentação que ela precisa. E quando a gente pensa em compulsão alimentar também, né? Na verdade, a história de 3 em 3 horas é pra gente modelar ali o nosso corpo. Então, eu almocei, por exemplo. Então, ali tinha fibra, tinha proteína, tinha carboidrato. Então, tudo isso faz com que eu tenha uma digestão de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Quando eu tô terminando de metabolizar e eu não abaixo totalmente essa glicose na nossa, né, no corpo, e isso é bom, porque senão eu fico num vácuo metabólico e, né, é nesse momento que pode acontecer, por exemplo, uma perca de massa muscular, uma hipoglicemia, né? Já não dá tempo porque eu já tô indo para minha próxima refeição. E o porquê que eu gosto de sempre colocar todos os macronutrientes na refeição, ou principalmente proteína e carboidrato, porque a proteína junto com a fibra, ela vai retardar a absorção desse carbo. Então, por exemplo, comer um pão branco, mas se eu coloco um ovo e um alface, eu consigo tornar isso muito mais saudável dentro de uma dieta. Por quê? Porque eu prolongo a absorção desse carbo, não deixo formar picos. São esses picos que fazem a gente engordar. Por isso que a gente pede para usar integrais no lugar de um pão branco, por exemplo, de um arroz branco, de uma massa branca. Porque ela não vai dar esse pico glicêmico. Você vai ficar sempre numa constância. Não dá tempo de você entrar nesse vácuo metabólico, porque a próxima refeição vem ali depois de 3 horas, que é mais ou menos o que você está gastando para digerir. E assim por diante ao longo do dia. Entendi. Ela já explicou aqui que cada pessoa, né, tem a sua individualidade e tal. Mas vamos montar eu quero emagrecer, eu tenho um evento daqui 3 dias, vamos pensar assim. Monta pra gente, assim, um cardápio do café da manhã, o almoço, dependendo do horário, a gente tem que fazer um lanchinho, né? Exato. Se a gente colocar aí as 3 horas, dependendo do horário. Então, monta, assim, rapidinho um cardápio ideal para perder esses quilinhos. Bom, então o que a gente faz? É igual eu comentei, no café da manhã, então vamos colocar frutas de baixo índice glicêmico, uma maçã, uma pera, né, um morango. Coloca uma porção com um pouquinho de fibra. Então, porção de quantas gramas, mais ou menos? Uma xícara, mais ou menos, tá? Aí pode pôr uma colher de chá de linhaça, de aveia, né, de granola. Toma um pouquinho de cuidado com granola, porque granola é calórico. Aí você pode colocar um chá, um café, um super coffee, né? Sem açúcar, obviamente. E a gente pode colocar aí uma proteína. Então, um iogurte, um queijo meia cura, mussarela de búfala, porque eles têm uma digestibilidade bem melhor do que um queijo branco, por exemplo. O queijo branco, ele é mais magro, mas ele não tem o processo de cura que os outros têm, tá? Olha só. Um iogurte, tá? Nessa brincadeira aí já são uma fatia de queijo, já tem 7 gramas de proteína, então é bastante coisa, tá? Então, 2 ali a gente já tem 14. Depois, a gente vai para um meio da manhã que a gente pode pôr mais uma fruta, se a pessoa conseguir passar direto, vai direto para o almoço. Almoço, se for um cardápio detox de uma semaninha ali, e você aguentar tomar
coisas mais líquidas, eu colocaria uma sopa. Ou deixaria essa sopa pro jantar, tá? Gente, não vai me pôr uma sopa de batata, colocar bacon, né? Batidinha. Caldo verde, Caldo né? verde. Exatamente. Então, é uma sopa de legumes com carne, né? Ou um frango que seja uma canja ali, que tenha, no lugar de uma batata, você vai colocar um chuchu. No lugar de um arroz branco, você vai colocar um arroz integral. Então, aí vem as trocas inteligentes de novo. Ou só um grelhado com salada, se aguentar. Perfeito, tá? Lanchinho da tarde, você pode repetir um café da manhã. E o jantar, a gente deixa aí jejum, para quem consegue fazer jejum. Ou, de repente, a gente pode colocar lanchinhos mais saudáveis para quem não gosta de jantar. Ai, Mari, não gosto de comer comida à noite. Grande parte das pessoas são assim. Então, a gente tem a opção de fazer um Happy 10 integral, né? Com um patê de atum com frango desfiado que sobrou do almoço, por exemplo. Coloca uma rúcula, coloca um tomate, coloca um alface. Sim. Fazer um sanduíche natural com pão integral. Coloca maionese, uma colher de chá. Né, eu gosto muito de uma marca determinada que ela é com ovos caipiras, então é menos agressiva aí. A gente pode fazer uma mini pizza na tapioca ou no próprio Happy 10, colocar milho, colocar ervilha, colocar queijo meia cura, tá? Ou creme de ricota ali. Então, assim, tem para todos os gostos, é só a gente pensar mesmo, Não né? esquecer dos líquidos, né? Exatamente. Água sempre, suquinho detox também ajuda. Suco detox a gente pode pôr em jejum de manhã. Eu gosto muito de shots, tá? Os shots anti-inflamatórios são muito legais e aumentam a termogênese. Então, acordou em jejum, se você não tem problema de gastrite, pode colocar ali açafrão da terra, uma colher de café de açafrão da terra. É ótimo, né? É muito bom, ele é excelente antioxidante. Para várias coisas dentro do organismo da gente, né? Não só antioxidante. Exato, né? E agora lipedema, que a gente tá vendo muita gente com lipedema. Ele é extremamente importante para quem tem lipedema. Quercetina também, que ela vem, a gente acha muito no pó da casca da cebola. Você pode pegar a cebola, torrar a casquinha dela, ela vai virar um pó, parece uma asinha de borboleta, assim. E quercetina é caríssimo pra gente manipular. Olha só, e é só fazer isso. Exatamente. Acho que deve dar até pra fazer na air fryer. Isso, e aí você põe nas preparações, vai fazer uma sopa, vai fazer alguma coisa, já coloca ali, não sente gosto de nada. E esses shots a gente faz como? Põe um pouquinho de água e você vai colocar 50 ml de água, aí coloca uma meia colher, né, de açafrão da terra. Aí você pode colocar pimenta caiena, quem gosta de pimenta, tá? A gosto. E a gente pode pôr canela. A canela é extremamente termogênica e ela diminui a glicemia. Então, quem tem diabetes ou resistência à insulina, não consegue metabolizar carboidrato... Tá ouvindo aí, Capitão Pellegrini? Ó, você, né? Tá ouvindo, né? A canela é muito benéfica para esse tipo de pessoa, tá? Então, você vê, olha, a gente tem uma mescla de coisas que já são super fáceis da gente achar. Geralmente, a gente tem em casa. Pode pôr um pouquinho de óleo de coco também, quem gosta. E toma em jejum, espera meia horinha, depois vai... o meio limão espremido também, que é vitamina C, não é porque, deixa o sangue com uma acidez melhor e tal. Tem vários mitos, né? Na verdade, ele é um antioxidante, porque é riquíssimo em vitamina C. Então, de uma forma barata, melhor do que você comprar aquelas vitamina C efervescente, a mesma coisa que meio limão. Tá? Muito mais barato, mais Entendi. gostoso. Isso é uma dúvida que eu tinha, eu já sei agora. Mas assim, por exemplo, o suco detox, eu posso bater tudo e colocar nas forminhas de gelo, enfim. Ele vai perder propriedade? Não vai? É mito? Não é? Porque isso é uma dúvida de muitas pessoas, né? Um pouco sempre perde, tá? As vitaminas e minerais quando a gente congela ou quando a gente esquenta, quando a gente ferve. Até mesmo quando a gente passa pelo processo, por exemplo, um legume cru tem muito mais proteínas do que você cozinhar. Exatamente, né? Com certeza. Então, um pouco perde. Só que assim, entre você não fazer, porque o dia a dia da gente é muito corrido, né? Então, assim, entre você falar, eu vou bater todo dia o suco verde, só que a gente sabe que não dá tempo, porque a gente sempre sai atrasado de casa, é criança, é uma correria. Eu prefiro que congele, tá? Então, pode congelar os cubinhos, ou ele já na garrafinha, compra aquelas garrafinhas e deixa lá congeladinho, e vai descongelando ao longo do dia, deixa na mesa ali e vai tomando. Entendi. Isso vale também para os sucos naturais, né? Se você quer... aqui na cidade tem uma... gente, eu vou falar a marca. Na Swift tem aqueles pacotes, né? De frutas vermelhas congeladas já. Sim. Né? Aquilo lá é uma mão na roda. Muito. No Atacadão você também acha lá mais barato. É? Mais também. barato? Ó, aí, gente, tem a dica. Qual Atacadão? Aquele que vai para Itaquá? Isso!
O Ó. azulzão lá, assim. Né? Sei. Então, e os sucos detox não precisam ser suco verde. Você pode fazer uma variedade deles também. Então, no verde, o que a gente geralmente coloca? Ou abacaxi, ou limão, ou a couve, né? Uma maçãzinha. Um hortelã ali, bate tudo, de preferência não coe e toma. Só que a gente também pode fazer um suco amarelo, por exemplo, colocar acerola, que é riquíssimo em vitamina C com cenoura, com açafrão da terra, com gengibre, um pouquinho de hortelã, ou não precisa pôr hortelã, e bate e também toma tudo. A gente pode fazer um suco vermelho, então suco vermelho. Exato, a gente pode pôr beterraba, a gente pode pôr um pouquinho de melancia, se for pôr a melancia, coloca chia, né? Porque ela é extremamente diurética. Você pode colocar frutas vermelhas, morango, aí de novo as especiarias, um alecrim, de repente, se você gosta. Eu acho que fica delicioso, tem gente que não gosta, mas aí vai do gosto da pessoa, tá? Você pode colocar de novo um açafrão da terra, uma canela nesse, porque daí fica com a corzinha mais vermelhinha. E olha, a variedade que você vai ter de exposição para os fitoquímicos, que isso é importante. Quando a gente pensa em coisas coloridas e fala para variar o prato, para você não ficar sempre exposto à mesma vitamina mineral e também sempre mesmo exposto ao mesmo xenobiótico, porque por mais que a alimentação seja saudável, hoje a gente tem os agrotóxicos, a gente tem os microplásticos que ficam na alimentação, às vezes a gente tem metais pesados ou alumínio, dependendo da embalagem que vem, né? Então, você vai rodiziando tanto o bom quanto o ruim que tem dentro dos alimentos. Verdade. E, por exemplo, na hora de congelar, né? A gente pode colocar as especiarias mesmo assim, o açafrão, essas coisas. Pode bater tudo e congelar, que não tem problema. Não tem problema. Tá. E essa coisa de congelar, coisas temperadas, tem muita gente que, falando do feijão, por exemplo, tem um super preconceito, né? De congelar ele temperado. Muita gente não tempera pra congelar. Eu não tempero, mas isso é uma... É que eu gosto de sentir aquele cheirinho do temperinho fritando. Eu gosto de pegar o alho, a cebola, o bacon. Mas pode um pouquinho de bacon, né? Só um pouquinho, assim? O ideal não, né? Mas bacon é vida. Não. A minha mãe, ela vai vir puxar meu pé, gente. Ela comprava no Atacadão aquelas peças de bacon, né? Sim. Aí o meu cunhado, ele até brincava. Nossa, a dona Lina, acho que se tiver sorvete, ela vai colocar o bacon no sorvete. E tudo ia bacon. Então, eu cresci... No bacon. O problema do bacon, tem gente que fala, dieta vou falar cetogênica. Como é que eu frito o meu ovinho mexido da manhã. Meu Deus do céu, na banha ali do bacon, né? Mas eu vou jogar fora, é uma delícia, Meu Deus do céu, mas a Coca-Cola eu já tirei, tá? Que bom, já é um bom passo. Hoje sem café também, olha que beleza. Não, mas hoje é uma exceção, café é difícil. Mas quando a gente pensa assim, bacon é saudável, né? Porque antigamente se usava, só que assim, aquela banha que tinha daquele porco orgânico, né? Que comia lavagem, né? É diferente do porco que a gente tem hoje, que é totalmente cheio de antibióticos, cheio de hormônios, né? Depois, essa banha ela é colocada onde? Dentro de um plástico. O plástico, ele passa esses xenobióticos para a gordura, tá? A gordura é onde a gente retém toda essa parte de metais pesados, xenobióticos, isso dentro do nosso corpo também. Qual que é o maior órgão gorduroso dentro do nosso corpo? É o cérebro. E como é que eu faço depois para tirar o mercúrio de dentro do cérebro, por exemplo? Por isso que essa quantidade de déficit de atenção, né, depressão, por conta da quantidade de xenobióticos que a gente está exposto. Então, quando alguém me fala que está em dieta cetogênica e come bacon todo dia, eu me reviro do avesso. Se eu tivesse morta, eu ia me revirar no caixão. Eu vou jogar fora. Exatamente, porque infelizmente não é saudável igual o bacon e a banha de porco que a gente tinha antigamente. Se você tiver uma amiga que tem um sítio que aí, né, mata e faz aquela banha, é totalmente diferente. Tá? Sim. Andréia, então, vamos pegar aí na Fazenda Esteio, tá? Exatamente, já vamos fazer a propaganda aí. Né? Porque lá eu sei que é tudo bonitinho e ela tem. Nossa, que legal, bacana, não sabia disso. Eu tô, então, gerindo várias tranqueiras, né, toda manhã. Pois é. Aí que entra a detoxificação, aí que entra o suar, né? Por que sauna é bom para detox? Porque você tá suando, você tá expelindo, a mesma coisa, um exercício físico, né? Entendi.
E falar em exercício físico, não adianta nada você só ter alimentação. Tem que se exercitar, né, Ana, né, Mari? Assim, não tem como você, por exemplo, eu tô comendo bem, mas se não tiver o exercício... E a gente não tá falando em musculação. É bom, quem gosta, a gente... Até uma caminhada mesmo já ajuda, né? Exato. E a gente expressa hormônios, né? Dopamina, serotonina. Então, isso faz parte do processo de cura. E pode ser o que a pessoa gosta. Se ela gosta de um tênis, se ela gosta de yoga, se ela gosta de pilates. Importante se movimentar. Exato, é você ter ali uma flexibilidade, né? Então, e também trabalhar o corpo e mente, isso é muito importante. E lógico, ter estímulo de colágeno é sempre bom, né? Quanto mais massa muscular a gente tiver, bem-vindas, né? Mas tem que ser um processo que seja gostoso, porque senão a pessoa vai desistir, ela faz ali durante o período de emagrecimento e depois ela larga. E não, a gente quer que abrace um estilo de vida diferente mesmo. Então tem que ser prazeroso. A alimentação tem que ser prazerosa, uma meditação tem que ser prazerosa, o sono tem que ser tranquilo. Então você vê, são várias coisas que influenciam. O sono e emagrecimento está totalmente correlacionado. Olha só. Pessoas que não dormem elevam cortisol, que é o hormônio do estresse, né? De uma tal maneira que elas aumentam gordura corporal. Olha só. E ele vai bagunçando todo o ciclo circadiano de hormônios. É uma engrenagem, né? Se uma não vai bem, vai interferir nas outras, né? Exatamente. Que bacana, Mari. Olha, gente, com todas essas dicas aqui, você só vai ganhar uns quilos extras se você quiser. Então vocês anotem todas as receitinhas, né? E depois, se quiser ir antes também, dá para ir, que a Mari ainda vai estar trabalhando até que dia? Até dia 22. Então, dá tempo ainda de, se quiser uma consulta com a doutora Mariana, né? É só ir lá na Canto do Airapuru. Mas com essas dicas aqui, dá para você segurar muito bem aí e passar saudável as festas de final de ano. Mari, foi um prazer te receber aqui no Pode a Mais, com essas dicas valiosas, muitas que, assim, eu não sabia também, que, né? A gente sempre tem um bate-papo, eu sempre pergunto, Mari, isso aqui pode? O que é isso aqui, né? Mas, assim, dicas valiosíssimas, eu tenho certeza que muita gente aí anotou, viu? Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento, né? Para isso que a gente estuda, que a gente trabalha por um propósito de vida de melhorar a saúde das pessoas. Eu falo que não tem preço que paga a gente poder melhorar uma patologia, algum processo que a pessoa estiver passando. E parabéns pelo seu trabalho de poder levar isso para o grande público, porque às vezes nem todo mundo tem a possibilidade, né? Ou financeira, ou de estar perto da gente aqui para passar, e através do seu programa as pessoas têm aí um alcance muito grande. Obrigada. E esse foi mais um Pode a Mais. Até a próxima.